Então, a água filtrada é o nosso líquido principal da receita, vai entrar em 120 gramas aproximadamente. E aqui é um detalhe muito importante, que hoje mesmo eu recebi uma mensagem no Instagram eu acho que foi a Adriana, se eu não me engano. Acho que foi, né, Adriana? Que ela tava fazendo o pão doce do canal, do YouTube. O pão doce, e aí ela foi e adicionou o leite que vai na receita todo, e aí a massa ficou mole. E ela me mandou mensagem para saber por quê, onde foi que ela errou. Aí o que eu expliquei para ela? Que a depender da marca da farinha, a depender do lote da farinha, elas vão absorver, né? Essas farinhas vão absorver mais ou menos líquidos. Então, importante, quando você for adicionar qualquer líquido em suas massas, né, ou leite ou água, você adicione aos poucos. Sempre deixe um restinho no recipiente para você dar ponto na massa, para você não perder o ponto, tá? Então, o que ela fez? Ela não perdeu a massa, ela colocou essa massa que ficou mais cremosa, não dava para modelar, ela colocou numa forma, né, inteira e fez um pão de forma doce. Né? Então, da próxima vez, ela vai fazer isso, já aconselhei que ela vai adicionando o leite aos poucos e observando sempre o ponto da massa que eu mostro no vídeo para não perder esse ponto de hidratação, tá bom? Então, você faça o mesmo nas suas receitas, tá? Leve essa dica para todas as receitas, porque a farinha a depender, ela absorve mais ou menos líquidos. Então, é importante que você adicione aos poucos para você não perder a sua massa, né? Porque, às vezes, quando a gente tem um excesso de líquidos na nossa massa, a depender do tipo de massa, principalmente em bolos, quando nós temos um excesso de líquidos, nós temos prejuízo na estrutura dessa massa. Então, o nosso bolo pode solar, porque eu não tenho estrutura suficiente. Ele vai ficar com muita água solta dentro e eu não tenho estrutura, o meu bolo vai baixar, tá? No pão, esse ponto de hidratação, ele é um pouco difícil, assim, não é difícil. Você pode... o risco de perder a massa, de ela baixar, é um pouquinho menor do que o bolo, porque o pão ele leva mais farinhas, né? Então, essa diferença de uns 10, 20 gramas de água não vai fazer você perder a sua massa de pão. Mas o bolo pode acontecer isso sim, porque o bolo é mais líquida, a massa. Então, nós temos menos farinhas do que no pão, tá bom? Então, é importante você prestar atenção nisso, certo?